Olá, acadêmicas do curso de Pedagogia da Unifacera Araucária. Professor Alexandre aqui novamente. Vamos fazer uma revisão rápida dos conteúdos que vão cair na prova de artes, né, do Fundamentos e Metodologia do Ensino da Arte. Basicamente, os conteúdos que nós trabalhamos aí ao longo desse último trimestre. Então, pensar um pouco acerca de como aparece na BNCC as diferentes linguagens da arte, as 4 linguagens, né? Ah, artes visuais, dança, música, teatro e as artes integradas, que é a ideia dessa é, explorar essas articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas. Nós conversamos bastante sobre isso quando pensamos na nossa última aula, por exemplo, nas relações que podem ser estabelecidas entre essa contextualização geral da história da arte, né, de seus movimentos, do belo, tanto nas artes visuais, o quanto isso, os temas que aparecem dentro das artes visuais podem ser utilizados também nas outras linguagens. Então, por exemplo, trabalhar com a temática das cirandas, por exemplo, e depois com as crianças fazer uma outra atividade que envolva a dança, ou o teatro, ou ainda a música, né? Ou as 4 linguagens, pensando assim nessas artes integradas, né? Sempre de uma forma muito contextualizada, pensando na abordagem triangular da Anna May, e buscando que as crianças entrem em contato com esse repertório, que é o repertório presente nas artes, né, em suas diferentes linguagens. É, então, a gente pensar que esse ensino da arte ele deve desenvolver, deve estar preocupado com o desenvolvimento de habilidades e competências, né, do domínio da linguagem, da compreensão dos fenômenos, enfrentamento de situações e problemas, construção de argumentações e possíveis propostas para resolução, né? É, e pensar que é, isso tudo vai exigir um domínio das linguagens, é, que é um pressuposto básico para o ensino da arte, pensando em como que o sujeito conhece, compreende, cria dentro das linguagens da arte, que envolve uma competência de compreensão desses fenômenos, né? A possibilidade de ler, interpretar os produtos artísticos, atribuindo novos significados, bem como enfrentar essas situações, problemas que requerem uma reinterpretação, né, e recriação das ideias, transformando essas linguagens. Neste sentido, né, a gente tem que pensar a arte dentro das suas, dos seus significados, dos seus diferentes significados. Ensinar a arte não é só ensinar uma técnica, né? Essa ideia da técnica, do ensino da técnica, ele está muito associado a um ensino tradicional da arte. Eu falei com quem esteve presente na última aula, em que fiz a revisão presencial, que os movimentos artísticos, as formas de conceber o que é belo, o que é arte ao longo da história muda. E muda porque existe um contexto social e histórico envolvido dentro desses movimentos. Então, quando a gente pensa na Grécia clássica ou nas artes romanas, né, nas esculturas, por exemplo, o ideal de belo ligado ao corpo, ligado ao físico, né? Quando os deuses do Olimpo são apresentados em sua forma natural, quase sempre nus, né? Os corpos são esculpidos, são ah, atléticos, né? Isso porque dentro da arte na Grécia, o belo estava relacionado a essa idealização do corpo, né? A mesma coisa vai acontecer durante os períodos posteriores, né? Durante a Idade Média, nos valores cristãos. Então,
os temas mais recorrentes dentro da história da arte desses movimentos estavam relacionados à religiosidade, né, ou a figuras religiosas. É, as mulheres pouco apareciam, né? Eu lembro de ter comentado com vocês em outras aulas, quando a gente trabalhou com teatro, durante um período extenso, até metade da modernidade, as mulheres não podiam atuar no teatro, né? Então, essa relação com o teatro, as personagens femininas eram feitas por homens, né? E o teatro não era um lugar permitido às mulheres. Como elas vão aparecendo dentro da história da arte também é muito interessante, né? Então, já no período da modernidade, pensar que essas mulheres estão presentes nas diferentes produções visuais, mas ainda muito encasteladas, né? Ainda é, muito vestidas, né? Com grandes vestidos, com perucas, os homens também usavam perucas. E nesse período da monarquia absolutista, você vai ter um retrato de nomes mais importantes dentro da política, né? É, e essas relações com o belo e com a arte vão mudar de acordo com as características, então, históricas, né? Quando a gente pensa no barroco, no rococó, né? Em que as personagens femininas e masculinas também são apresentadas visualmente de uma forma mais arredondada, com curvilíneas. Isso demonstra que quem poderia ser retratado dentro da arte nesse período eram pessoas que tinham condições de comer. Então, se a gente pensar que nesse período, na Europa principalmente, você tem uma grande disputa por comida e que a maioria da população está numa situação de vulnerabilidade, pobreza, miséria, fome, a gente pode chegar à conclusão de que essas pessoas talvez fossem magras. E o ideal de beleza da elite era de quem não tomava sol, então era, né, a pele muito branca e as formas muito curvilíneas, porque era um indicativo de que a pessoa estava comendo, né? Então, neste sentido, a gente pode pensar que o ensino da arte está, sim, ligado às habilidades intelectuais críticas que a gente pode desenvolver com as nossas crianças a partir da metodologia triangular, né? Pensar que também as artes elas aumentam a nossa capacidade de liderança, de criatividade, né? Que expandem e enriquecem o aprendizado em outras disciplinas também, não apenas na arte. É só pensar nas possibilidades de desenvolvimento de atividades que pensem os movimentos das artes em relação com a literatura ou com a língua portuguesa, o desenvolvimento da língua, ou mesmo pensar, por exemplo, que você pode fazer uma atividade de geografia sobre paisagem, na qual você pode usar, por exemplo, uma obra de arte do Salvador Dalí, da Mulher na Janela, né? Então, assim, a partir desse olhar para a paisagem, né, desta mulher, que outras paisagens as crianças estão vendo nessa perspectiva da janela, né? E aí fazer essas conexões possíveis com os movimentos que, por exemplo, trabalharam com os geométricos e pensar isso para o ensino de matemática. Então, as possibilidades são inúmeras, né? Para a gente pensar o quanto que a arte acaba sendo esse lugar é, de representação de diferentes disciplinas, que conversa com diferentes disciplinas. A mesma coisa quando a gente vai pensar na canção, né? Trabalho com música, com dança na educação infantil, enfim, é, inúmeras vantagens do trabalho com as artes nesse sentido, né? Nessa perspectiva. É, então, pensar também que hoje a gente, como eu estou falando de contexto, né, e da importância do contexto, pensar que hoje a interação das crianças com esse mundo digital, com a tecnologia de comunicação, ela é muito mais acelerada e que as crianças hoje têm a oportunidade de conhecer uma tecnologia que talvez
no momento em que nós estávamos na escola, nós não tínhamos, primeiro porque não tinha, e segundo porque as artes estavam num lugar de distanciamento dessas tecnologias, né? Porque só se pensava o clássico, só se pensava aquilo que era considerado arte, né? E hoje a gente tem uma relação que é muito mais é, próxima dessa comunicação cultural das crianças e dessas tecnologias, né? É, então, enfim, que esses artefatos culturais que são produzidos muitas vezes do ponto de vista das tecnologias, eles também podem ser aplicados à arte. A função da escola primordial é de instrumentalizar, então, esses estudantes na compreensão e na investigação do campo artístico, em cada nível de desenvolvimento. Aprender arte na escola envolve não apenas uma atividade de produção artística, mas também uma relação intensa de conquista da significação daquilo que os alunos fazem. É, então, neste sentido, quem educa de forma, o educador de arte é também um mediador cultural. Sem a mediação desse sujeito consciente, competente no espaço educativo, esse diálogo com a arte, ele não acontece, nem mesmo nas formas mais superficiais de leituras. Então, é necessário articular a força emocional da arte a uma experiência que o professor pode encontrar diretamente hum, nos processos artísticos, né? É, então, pensar realmente que esse movimento do ensino, né, do ponto de vista metodológico, por que é importante, então, estudar arte, né? Porque o ensino da arte possibilita que a gente desenvolva potencialidades que são relevantes para o aperfeiçoamento humano, inclusive em relação à percepção, à sensibilidade, à imaginação, à afetividade, né? Todos esses campos que muitas vezes são é, pouco desenvolvidos ou que são menosprezados pela escola, né? É, e que permitem, né, que a criança, dentro das diferentes faixas etárias, amplie a sua vivência com o mundo simbólico, que é esse mundo que é muito diferente do mundo da racionalidade. Então, o componente curricular arte dentro dos diferentes documentos, mas principalmente dentro da BNCC, ele vai ter como prioritário pensar a formação de sujeitos que sejam autônomos, que sejam responsáveis, que vivenciem essas experiências artísticas de forma a se compreender no mundo, né? Então, nesse sentido, tudo que a gente discutiu ao longo da nossa disciplina, né, sobre os diferentes, as diferentes linguagens, o desenho da criança, a, a, o trabalho com a arte na educação infantil, tudo isso tem uma importância fundamental para que a gente faça um trabalho de mediação, né, de um professor que seja um arte educador, que consiga realmente mobilizar no sentido de conhecimento artístico, não só do ponto de vista da técnica, mas também do ponto de vista da vivência, da experiência, da fruição, que são necessários, que são fundamentais para a criança e para o adolescente, e que são elementos constitutivos inseparáveis do processo educativo em artes. A prova está tranquila, espero que vocês façam uma boa prova e nos vemos em breve. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo grande para vocês.